Boa noite. É um privilégio muito grande podermos nos reunir na casa de Deus. E quando fazemos isso em boa companhia, fica ainda muito melhor. Você que veio nos visitar pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Receba também as bênçãos que Deus tem preparado para todos os nossos encontros desse mês. Mas nessa noite, especialmente, aquilo que você veio buscar, que Deus possa atender o desejo do seu coração. Trazer a bênção que você precisa. E poder levar para casa essa bênção também, repartindo com aqueles que não puderam vir. Você que nos acompanha pela internet, também é nosso convidado para abrir a Bíblia junto conosco e receber as bênçãos que Deus preparou para esta ocasião. De fato, estudar a Bíblia é um privilégio que nós devemos aproveitar cada vez que nós temos, porque a palavra de Deus, ela nos transforma, nos modifica, e é tão interessante que os mesmos textos já estudados, já conhecidos, e quando os lemos outra vez, e esse é o plano de Deus, eles falam novamente ao nosso coração e comunicam aquilo exatamente que nós precisamos para seguir em frente. Eu quero convidá-lo nessa noite a abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2, e deixar marcado aí por enquanto, porque vamos estudar uma das mais lindas histórias de uma família que eu conheço, que está na Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 2. Como foi dito pelo nosso pastor, nas quartas-feiras do mês de agosto, nós vamos desvendar, através da Bíblia, segredos que podem revolucionar os nossos relacionamentos, as nossas famílias, enquanto estivermos entendendo o papel que a família, que a escola tem na formação do caráter, no erguimento da sociedade, começando em nossa própria casa. Para você que aceitou então o nosso convite, nós queremos dizer que o convite se estende para as próximas quartas-feiras também. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua família. Na história que vamos revisar nessa noite, está em Êxodo capítulo 2, nos versos 1 a 10, nós encontramos toda a história, do começo ao fim, uma história que muito nos encanta. Êxodo capítulo 2 conta a história de um homem e uma mulher da tribo de Levi que se casaram, e diz na minha tradução que a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Vocês estão se lembrando da história? Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Verso 5. A filha do rei da terra, do Egito, foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve esse menino e crie-o para mim, que eu te pagarei o seu salário." A mulher levou o menino e o criou. Terminamos então com o verso 10 que diz: "Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu tirei da água." Quanto você acha que vale uma criança? Eu tenho a impressão que ao ouvir essa pergunta, você se sinta mais inclinado a responder quanto custa uma criança. Fica mais fácil de responder. Mas quanto de verdade vale uma criança? Qual é o valor? Criar e educar adequadamente um filho, de fato, exige o melhor do tempo, dos recursos e dos esforços pessoais de cada família, de cada pessoa. Por outro lado, as mais lindas histórias, as mais emocionantes histórias de amor acontecem justamente no âmbito do lar, envolvendo pais e filhos. A história que nós revisamos hoje, lendo o texto em Êxodo capítulo 2, é uma das mais lindas e fascinantes da Bíblia, porque ela conta a história de alguém que dentro da perspectiva humana não tinha nenhuma esperança, alguém sobre quem pesava um decreto de morte. A história de Moisés, ou Moshe, como era o seu nome na língua hebraica, a língua que foi escrito o Antigo Testamento,
É uma verdadeira parábola da história da nossa própria vida e da nossa própria família. Quer como crianças, quer como adultos, pais, educadores, todos nós estamos envolvidos nessa história. Imagine você a ansiedade e a tensão que pairavam naquele lar de escravos lá na época do novo Império Egípcio. Vocês sabem que a história do Egito foi dividida em várias fases, e houve um tempo na história do Egito que os governantes daquele país não eram os egípcios tradicionais, nativos, mas um outro povo de origem semita governava o Egito, eram os Hicsos. E por causa disso não tiveram muita dificuldade, seguindo o plano de Deus, de receberem um outro povo semita, que foram os israelitas, Jacó, aliás, primeiro José e depois todos os seus irmãos e familiares que passaram a viver no Egito também. E por muito tempo essa família, ou o povo de Israel, cresceu no Egito, tornando-se uma nação ali servindo ou vivendo dentro do território do Egito. Mas a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conheceu José, e não podia conhecer, porque centenas de anos haviam se passado, mas a expressão bíblica quer dizer que não tinha nenhuma simpatia por José e por seu povo, e a história nos revela que foi o tempo em que os egípcios retomaram o poder e expulsaram os estrangeiros, e agora retomando o poder, ficaram com medo dos israelitas que viviam em seu território e decidiram diminuir o crescimento vegetativo da nação israelita. A Bíblia nos informa que eles eram muito abençoados por Deus e cresciam muito rapidamente e prosperavam, de maneira que houve um decreto, foi feito um decreto de morte para todos os meninos que nascessem dos filhos dos hebreus. Se você ler o texto bíblico, vai descobrir que a estratégia de morte incluía jogar no rio Nilo, afogá-los, para serem devorados pelos crocodilos, famosos crocodilos do Nilo. Também parteiras eram pagas, mesmo hebreias, eram pagas para estrangular as crianças do sexo masculino tão logo nascessem, e então dizerem às mães que as crianças haviam nascido mortas. Esse era o decreto de morte, e a nossa história, que estamos revisando hoje, acontece justamente nesse cenário de horror, de tristeza, de pavor, de perda. Moisés veio ao mundo, de fato, trazendo sobre a sua cabeça um decreto de morte, uma sentença de morte, e o decreto era implacável. Embora o decreto de Faraó determinasse a morte, a decisão daquela mãe era fazer o seu filho viver. E essa é uma luta entre o bem e o mal que começava ali, uma luta entre a vida e a morte. Enquanto o mundo, ainda hoje, projeta matar os filhos de Deus, Deus projeta a salvação dos filhos, usando como meios, como estratégias, como recursos, o lar, a escola e a igreja. A luta entre o bem e o mal, na verdade, começa já no ventre materno, porque toda criança que vem ao mundo, segundo a descrição da própria Bíblia, nós encontramos esse texto em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nascem nesse mundo, tendo já sobre si também um decreto de morte. Não digo isso somente por causa das armadilhas, dos assédios e dos perigos iminentes, senão pelo fato de que todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, com a nossa propensão para a morte, para a destruição. Romanos capítulo 6, versículo 13, um outro texto também muito familiar, daqueles que estudam o tema da salvação, nos informa que a paga, o salário do pecado é a morte. Portanto, todos os que nascem nesse planeta, nesse lado do universo, esse planeta que saiu do seu eixo, já não está mais no programa original para o qual fora criado. Todas as pessoas que nascem nas boas famílias, ou nas famílias não tão boas, todos igualmente nascemos, tendo um decreto de morte pesando sobre a nossa cabeça. Por isso, que educar, em essência, é uma luta para livrar as nossas crianças do decreto de morte que já existe desde o seu nascimento. Os pais que pensam começar mais tarde a luta, talvez já tenham perdido terreno, porque se esperarem as situações de risco acontecerem, já será tarde demais. Para que os filhos vivam, é preciso que os pais travem uma luta contra o mal o quanto antes e usem todos os recursos disponíveis. Os pais que hoje vivem
precisam informar-se, precisam tornar-se aptos para entender o mundo que os nossos filhos estão nascendo. A mãe de Moisés, Joquebede, ela se parece também com as nossas mães de hoje, em outro aspecto. A mãe de Moisés se chamava Iochebed, e que em nossa língua é traduzido como Joquebede. Ela era escrava, e seu trabalho forçado era no campo ou na cerâmica de tijolos, nas construções do grande império. E por causa da sua condição de escrava, e por causa dela, ela era obrigada a sair de casa muito cedo para o seu dia de trabalho. E ela precisava deixar o seu filho, esse sobre quem pesava o decreto de morte, a quem ela escondia para que não fosse encontrado. Ela saía todos os dias, sim, mas antes de sair, ela precisava procurar algum esconderijo para o seu filho. Os soldados de Faraó procuravam por todos os lados para assassinarem os meninos hebreus. As parteiras, como disse, eram pagas para fazerem isso. A tradição até nomeia essas duas parteiras que no caso de Moisés não executaram a ordem do rei. Na tradição judaica se diz que era Sifrá e Poá, duas mulheres que foram grandemente abençoadas por Deus por terem resistido e não feito aquilo para o que elas eram pagas, e portanto deixaram, seguindo o programa de Deus, Moisés viver, no primeiro momento. Boa parte das mães modernas também são escravas hoje, escravas da necessidade de trabalhar fora, da necessidade ou de uma sensação de necessidade, que para elas parece ser a mesma coisa. E não esqueça, é possível que você tenha que trabalhar fora e essa seja a sua condição, mas cabe a você, cabe à família, a tarefa de esconder o seu filho do mal todos os dias, antes de sair de casa. Moisés por 3 meses foi mantido vivo, porque ele foi escondido cada dia. Um novo esconderijo era encontrado e era necessário, porque todos os lugares eram revistados. É muito difícil esconder um menino saudável, crescendo a cada segundo. Hoje, no século 21, também não é fácil esconder um filho. Não é fácil esconder o nosso filho para que ele fique longe do mal, das influências, dos perigos. Até porque o mal está muito perto, e agora mais perto do que nunca. E algumas pessoas não se dão conta que esse mal muitas vezes é trazido para dentro da nossa casa, por nós mesmos, e colocado nas mãos dos nossos filhos, e não instrumentalizamos para que ele possa administrar todos esses perigos. Sem dúvida, um menino maior, mais cheio de vida, exigia novos esconderijos. Cada fase da vida de uma criança exige outros tipos de esconderijo, e nós precisamos estudar isso. Deus estava, e Ele está, muito interessado nesse trabalho de proteger o nosso filho, de educar, de transformá-lo em alguém capaz de escolher e escolher baseado nos princípios da palavra de Deus. Sem dúvida, assim como os pais querem cuidar dos seus filhos, Deus também está envolvido nisso. Porque uma criança é muito importante para Deus. É tão importante para Deus que Ele não poderia deixá-la ao acaso. E foi assim que Deus sussurrou um plano de salvação aos pais de Moisés. Quando estes o buscavam em oração e dor, Deus falou para eles como é que eles deveriam fazer. Mas quando eles poderiam preparar a arca da salvação, o baú, o cesto, que iria salvar o seu filho? Na condição de escravos, eles certamente devem ter deixado o seu descanso, seu sono. Se fosse hoje, seria o seu programa de esportes favorito na TV, alguma coisa que gostam de fazer, precisaram deixar isso de lado para preparar a arca da salvação. Para salvar, às vezes é preciso abrir mão das coisas que nós mais gostamos e até necessitamos. E isso me lembra que Jesus, para nos salvar, Ele abriu mão da glória e da adoração dos anjos para estar aqui e ocupar o nosso lugar e ser um conosco. Os pais de Moisés precisaram ter muito cuidado na seleção daquele material, porque nada podia dar errado. Então você imagina eles selecionando as varinhas de junco, de papiro, seja do que seja,
Eles começaram a escolher, porque nenhuma delas poderia ser fraca, nenhuma delas poderia estar rompida, nenhuma delas, porque e se assim fosse, isso comprometeria uma vida, a vida do amado filho deles. Enquanto trançava e tecia a arca, o coração da mãe, sua alma e suas orações também eram tecidas juntas, intercaladas entre o material, porque educar é uma obra das mãos, da mente e dos joelhos. Se tanto cuidado fosse exercido sobre a escolha dos amigos, dos livros, dos lugares, do colégio, da religião dos nossos filhos, haveria menos crianças e jovens na perdição dos vícios, da prostituição e do crime. E finalmente a arca dos pais de Moisés estava pronta. E a mãe agradecida suspirou naquela madrugada. A arca estava pronta para levar a sua preciosa carga, a mais preciosa carga, mais do que se levasse a coroa ou todo o conjunto de joias do Egito, porque um bebê vale mais do que o mundo. E eu fico imaginando como foi aquela última noite. Todos devem ter dormido naquela noite, mas não os pais de Moisés. Eles não poderiam dividir com o sono o pouco tempo que lhes restava para estar com seu filho na última noite do bebê em casa. Foi uma noite de vigília, eu tenho certeza. Os pais devem ter orado mais ou menos assim: Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Senhor, Deus criador e mantenedor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Abençoe aquilo que nós fizemos com todo o nosso esforço. Proteja o nosso filho. Aprove o plano que nós escolhemos para livrar o nosso filho do mal. Amém. Creio que foi alguma coisa assim. E para você que é pai, eu tenho que dizer essa noite, eu não sei se o seu filho já teve a última noite ou vai ter a última noite em casa. Um dia, estranhamente, você vai descobrir que os potes de geleia da geladeira vão continuar intactos. Não vai haver mais ursinhos espalhados, pastando no tapete. E aquelas roupinhas que vestiam as bonequinhas da sua filha vão estranhamente desaparecer do cenário. Você vai descobrir que tudo vai ficar limpo, as chaves não vão desaparecer, as meias vão se organizar em pares outra vez. Tudo vai ficar calmo, tranquilo na sua casa. Porque seus filhos vão deixar a casa. Eles vão sair para o Nilo da vida, para as águas misteriosas e das escolhas que eles terão à sua frente. A sua vida vai ficar muito mais tranquila. Mas você vai ter perdido toda a alegria dessa convivência e desse período de aprendizado, porque nós aprendemos enquanto pretendemos ensinar. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos coloca sobre nossos ombros a responsabilidade de preparar os nossos filhos para enfrentar o Nilo que está diante deles. As águas são mesmo perigosas, porque os crocodilos do Nilo da vida são ainda mais perigosos que os crocodilos lá do Egito. Sem dúvida, o amanhecer traz a hora da despedida. Aquela mãe escrava beija o seu filho pela última vez, abraça-o e o coloca na arca, desce até a barranca do rio Nilo, solta a arca entre os juncos e papiros e a corredeira do rio, com uma dor aguda no peito e as lágrimas nos olhos, descendo e banhando o seu rosto marcado de escrava. E é com as suas mãos unidas em prece, aquelas mãos calejadas do trabalho da preparação, suas costas curvadas, aquelas mesmas costas marcadas pelo chicote do capataz, agora curvadas em oração pelo filho que está indo embora. Sem dúvida, essa mulher tinha feito a mais fervorosa oração, e o seu trabalho com maior dedicação, agora só lhe restava uma única coisa: descansar na certeza de que Deus não falharia com ela. Sabe, nenhum assunto é sem esperança para Deus. De que Deus a ajudaria, ela tinha certeza. Mas quão rápido e como Ele faria isso, ela não sabia.
Sequer imaginou que Deus a honraria, enviando a própria filha do homem mais importante do mundo, a princesa do Egito, para salvar o seu bebê. Para Deus, foi menos difícil convencer a princesa de fazer isso do que a mãe de tecer aquela arca. Os historiadores divergem um pouco a respeito de quem seja essa princesa. Flávio Joséfo, escritor dos primeiros séculos, ele diz que o nome da princesa egípcia era Termutes, e que ela havia perdido seu esposo em batalha e orava todos os dias para reuni-lo e enviar um presente, um filho, que era o seu maior desejo. Deus trabalha com as circunstâncias e com a história. Estejam todos vocês que são pais muito certos de que todo o céu, lá na história de Moisés, estava envolvido para que nenhum fio de cabelo caísse da cabeça daquela criança naquele momento. Pais e mães desta igreja, nossos queridos amigos que estão aqui, estejam certos, não existe demônio no inferno suficiente para fazer ou para mexer no fio de cabelo de uma criança, quando você se dedica à salvação dela com suas mãos, sua mente e seus joelhos. Eu gosto de pensar que os anjos voaram depressa na frente e arrebanharam todos os crocodilos do Nilo e os apacentaram do outro lado da margem, para que nenhum deles oferecesse risco àquela criança por quem os pais estavam orando. Dessa forma, quando a princesa chegou, o cesto estava visível, flutuando, exatamente como precisava estar. Exatamente como Deus queria que ele estivesse. E a criança foi trazida sob a ordem da princesa. E a princesa, com a feminina curiosidade, quis olhar para dentro. E quando removeram a tampa, que surpresa, um forte, lindo, saudável garoto estava lá. Estirava seus calcanhares para o alto, com os olhos voltados para o céu, gritava com fome. Chorava e gritava, mas na hora certa. Eu também acho que algum anjo foi designado para dar um beliscão na criança, para que ela chorasse exatamente no momento que a princesa abriria a tampa. Porque uma coisa interessante acontece quando o coração de uma mulher e as lágrimas de uma criança se encontram. Algo impressionante acontece. E isso que acontece modifica às vezes a história. A princesa tinha um coração de mulher. E seu coração de mulher foi ferido, sangrou com as lágrimas do bebê. Seu coração de mulher a fez esquecer que ela era filha de Faraó. E então ela determinou-se a defender da morte aquele menino hebreu. Nesse preciso momento, Miriam, que era a irmã mais velha do menino, leu fielmente o coração da princesa que estava estampado no seu rosto e perguntou aquilo que está no verso 7 que nós já lemos: queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias para que crie esse menino para ti? E o verso 8 diz: vai. Miriam correu por aquele caminho empoeirado, como se tivesse brasas debaixo dos seus pés. A mãe, sempre com os olhos no caminho, deve tê-la avistado à distância e correu também. Como Deus faz as coisas. A princesa, no verso 9, diz: cria esse menino para mim e eu pagarei o teu salário. Que coisa mais impressionante, receber nos braços o seu filho, cuidar do seu próprio filho, ser paga com o ouro do Egito e ser escoltada pela guarda real em segurança para a sua casa de escrava. Mais depressa do que ela imaginava, a mãe foi restituída, paga por aquelas longas horas de ansiedade, inquietação e dor. Você pode imaginar a cena? A mãe, o bebê Moisés e Miriam voltando para casa, escudados pelos soldados mais importantes da guarda do rei. Realmente Deus faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, e mais rápido do que nós imaginamos. Aqueles escravos hebreus tinham a roupa pingando água, mas do coração estava vertendo gratidão. Dos lábios brotava uma oração: Senhor, eu sabia que o Senhor nos ouviria, que o Senhor sempre nos ouve, que cuidaria do meu filho, mas nunca sonhei que o pusesse de volta nos meus braços e que amolecerias o coração de Faraó, o coração de pedra desse rei, fazendo-o pagar para eu fazer o que eu mais queria fazer no mundo, que é educar o meu filho para ti. Se os pais derem a Deus uma chance,
Ele transbordará e fará muito mais do que nós pensamos. Antes de Moisés ser mandado para a Universidade de Mênfis, no Egito, ele passou pela escola primária do seu lar, temente a Yahvé, Jeová, o Deus eterno. O segredo do seu êxito lá no Egito, como governador, estava nas mãos, na mente e nos joelhos da sua primeira professora, da sua mãe. O alcance e a importância do trabalho de uma mãe transcende a tudo no universo. Ser mãe é o maior trabalho que uma pessoa pode ter. O alcance e a importância do trabalho da mãe não podem ser descritos em palavras. Quando Jesus quis dar uma lição para vocês terem ideia da importância de uma criança, quando Ele quis dar uma ideia da importância do reino de Deus, Ele não escolheu um professor, ou um médico, ou um advogado, ou uma pessoa da alta sociedade daquele tempo, mas Ele escolheu uma criança, colocou no meio dos seus discípulos e disse: se vocês não se parecerem com essa criança, vocês não têm nenhuma chance. Vocês precisam se parecer com uma criança para começar o programa no reino de Deus, porque Deus valoriza as nossas crianças. E eu fico extremamente triste quando eu percebo que às vezes no nosso meio nós não conseguimos entender que Deus tem os seus meios, que é o lar, a escola e a igreja, como instrumentos claros e definidos para a salvação dos nossos filhos. Se você quiser encontrar grandeza, disse alguém, não vá ao trono, vá ao berço. Quando Deus quer grandes homens, Ele primeiro prepara uma grande mãe para cuidar dessa criança. É por isso que alguém disse que a mão que embala o berço governa o mundo. Se cada berço tivesse uma boa mão para embalá-lo, o mundo pesaria mais pela qualidade de grandes homens que ele teria. Se cada berço tivesse uma boa mão para embalá-lo, as boates, as casas noturnas, as danceterias, os centros de vícios, o comércio de pornografia, prostituição e a criminalidade estariam todos falidos. Se cada berço tivesse uma boa mão para embalá-lo, os demônios abandonariam o mundo, porque não teriam mais o que fazer aqui. A mãe de Moisés fez mais pelo mundo do que todos os reis do mundo fizeram por ele. Porque ensinar uma criança a amar a verdade e detestar a mentira, amar a pureza e detestar o vício, amar a justiça e detestar a imoralidade, a prostituição, é muito mais do que inventar uma sonda capaz de perscrutar o universo desconhecido ou novas galáxias. As palavras da mãe, os gestos da mãe têm tanto poder, que são capazes de influenciar tanto para o céu, quanto para o inferno. Eu realmente creio que na galeria dos heróis de Deus, daqueles que estão descritos em Hebreus capítulo 11, resumidos em Hebreus capítulo 11, mas que nós vamos ter a oportunidade de visitar quando chegarmos no céu. Nós não vamos encontrar apenas o nome de Moisés, o grande estadista, mas provavelmente nós vamos ver também um quadro de uma casa de escravas com uma mãe hebreia ajoelhada e tecendo com lágrimas aquela cesta da salvação. Eu tenho certeza que aquela mãe escreveu na história do mundo e do universo um capítulo que nenhum outro poderia fazer. De onde Moisés obteve fé suficiente para ver o invisível? De onde Moisés obteve amor suficiente para dizer, eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó? De onde foi que ele obteve religião suficiente para dizer, que me desculpem os prazeres do Egito, eu sou um servo do Deus eterno? De onde foi? Sem dúvida, foi da sua mãe. A mais gratificante recompensa da mãe é sem dúvida ver seu filho aborrecer o mal e apegar-se ao bem, aborrecer o mundo e apegar-se a Jesus. Por isso nessa noite e em outras, vamos continuar pesquisando na palavra de Deus, qual é o sonho que Deus tem para a transformação do ser humano, para fazê-lo mais parecido com Jesus e para transformá-lo a fim de que ele novamente volte à condição original que Deus o criou. Certamente o nosso lar, a nossa escola e a nossa igreja são instrumentos poderosos de Deus para isso. E eu quero convidá-lo a voltar aqui nos próximos encontros para continuarmos descobrindo o que Deus quer nos dizer pessoalmente, para que a mudança comece a acontecer lá na nossa casa, na nossa vida e a nossa família seja abençoada por Deus. Eu tenho certeza que você tem filhos, queridos,
por quem essa noite você quer orar. Nós queremos nessa noite ainda orar por muitos outros motivos, mas queremos que você entregue sua família ao Senhor Jesus, para que Ele a proteja de todo o mal, e faça como fez com Moisés, protegendo, porque seus pais se dedicaram com os joelhos, com a mente e com o coração, para que a sua salvação acontecesse. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.